Queridos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus aí, mais uma rica oportunidade, né, que o Senhor tem nos dado. E eu me sinto muito assim alegre, feliz, né, grato a Deus, por numa quarta-feira poder estar passando uma mensagem para você, né, para edificar a sua vida, né, e fortalecer as suas raízes com Deus. A primeira coisa que hoje, nessa tarde, nós vamos estar abordando é a questão de ser filhos dele, né, filhos de Deus, e abonar, né, e fazer a sua vontade. No caso, ver se a nossa conduta realmente ela condiz com o filho. Então, o que você precisa saber de importante nessa tarde é o que a palavra diz com relação a isso, né? E eu vou estar tentando discernir com você aquilo que diz a palavra para edificar a nossa vida. Eu quero convidar você nessa tarde a abrir, né, a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3 de Provérbios. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Perdão. Vai edificar muito a sua vida com Deus. Amém? Capítulo 3 de Provérbios. Pegue a sua Bíblia aí onde você estiver. Graças a Deus nós temos tido bastante tempo, né? Muitas pessoas estão confinadas dentro dos seus lares, mas eu espero em Deus que tanto eu como eu venci, né? Graças a Deus temos feito aí as nossas atividades constantemente. Hoje, por exemplo, logo mais nós temos culto 7 horas da noite. Estaremos com as portas da casa do Senhor abertas, né? Para pregar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa, pelo seu Espírito, fazer com que você alcance isso também. Capítulo 3 de Provérbios, versos de número 1 diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Somente até aí, olha para cá. Então a primeira coisa, como eu havia dito no início, que você precisa saber é se você é realmente filho dele ou não. A gente vê que as recomendações que ele faz recomendações para filhos. Então repita comigo assim: eu sou filho do Senhor. Então, essa palavra é para filhos, ela não é para qualquer pessoa, ela não é ainda para quem não tem uma aliança com Deus. Embora a gente tenha que explicar, porque em outro tempo, quando eu não conhecia Jesus, eu brigava quando as pessoas falavam que eu não era filho, né, de Deus, brigava, né, mas a minha vida ela não condizia, porque eu roubava, dava tiro em pessoas, me envolvi com drogas, fiz tantas coisas erradas, mas tinha a minha concepção como filho, só que eu não sabia. Aí anos depois me converto a Jesus e vejo que existe realmente muita diferença entre declarar que sou filho e ser filho, porque o filho ele faz a vontade do seu pai, o filho honra o seu pai, o filho obedece ao seu pai. Eu costumo pregar e dizer, me sinto até muita vontade para dizer isso para você, que a igreja ela cresceu errada. Por quê? Por causa de ensinamentos, doutrinas, imposições do homem que não tem nada a ver com Deus. Eu vou te dar um exemplo daquilo que eu estou falando que a igreja cresceu errado. Eu faço isso muito lá na igreja, eu faço muito essa ilustração. Por exemplo, o pai fala assim: meu filho, deixa isso aqui, ó, deixa isso aqui. Aí papai vai ali e volta. Quando o papai volta, isso aqui está aqui. Aí papai vira para o filho e fala: mas meu filho, eu não falei para você deixar isso aqui?
Então, deixa aqui que papai vai ali e volta. Aí, quando o papai vai, e quando ele volta, está fora do lugar. Ou seja, o filho cresceu errado. E quando o filho cresce errado, ele tende a dar trabalho para o seu pai. Por isso, é importante a gente refletir. E se não fosse da vontade de Deus, isso realmente não seria possível. Ou seja, a igreja cresceu errada. Por quê? Porque a igreja fala e faz coisas que Deus não mandou. E quando o filho cresce errado, ele tende a dar trabalho para os seus pais. Assim, a igreja de Cristo está dando hoje muito trabalho para o Senhor. Nada contra, cada um, até porque a Bíblia diz, nos ensina, se não me falha a memória, lá em Mateus 7, ou Lucas 7, se não me falha a memória, diz: não julgai para que não sejais julgado. Ou seja, então eu não posso julgar as pessoas, até porque a gente ensina, pela palavra, que as pessoas já estão julgadas, o mundo já está julgado, e nós aguardamos o juízo de Deus. Então o que você precisa saber é que você é filho do Senhor. E como filho, ele se preocupa com você, conosco, de como o entendimento e a revelação da palavra tem chegado a nós. A primeira coisa que nós vamos ressaltar aqui hoje é que ele nos reconhece como filho. Então, você e eu somos filhos, somos reconhecidos por Deus. O segundo ponto é a recomendação que ele faz para os filhos. Ele diz, capítulo 1, ele diz assim: ó, filho meu, não te esqueça da minha lei. Ou seja, nos alertando que nós não devemos nos esquecer dos mandamentos dele. Aquilo que ele outorgou, aquilo que ele determinou para os filhos. E muitas das vezes, claro, 99,9% nós nos esquecemos. Se eu falo para a gente amar, a gente não ama. Se eu falo para a gente perdoar, a gente não perdoa. Se eu falo para a gente honrar, a gente não honra. Ele fala para sermos fiéis a ele, não somos. Ou seja, temos o nosso coração volúvel, mas dentro desse texto, ele também faz o quê? Uma recomendação a você. Ele diz, ó, no teu coração, guarde os meus mandamentos. Por quê? Os mandamentos, aquilo que ele outorgou a mim e a você, vai nos acrescentar dias de vida e paz. Então, se eu, como filho, quero ter dias acrescentados, dias de vida e paz, eu tenho que obedecer a ele. Então, o segredo de vitória para mim, para nós, para toda a humanidade, é primeiro saber se somos filhos. Porque todos declaram e diz ser filho. A Bíblia fala em Isaías capítulo 31, se não me falha a memória, no capítulo 30, diz o seguinte: ai dos filhos rebeldes, que executam planos sem a minha aprovação, que descem ao Egito para acumular pecados sobre pecados. Então, é isso que nós precisamos entender. O filho, ele tem que guardar os mandamentos do Senhor. Ele não pode se esquecer nunca que ele é filho e que Deus chamou ele para exercer um papel como filho. A gente tem o testemunho de Jesus. A Bíblia, quando o apóstolo Paulo faz menção dele lá em Filipos, cartas à igreja em Filipenses, no capítulo 5, no versículo 2, Paulo vai à igreja em Filipos porque havia no coração da igreja de Filipos uma ausência muito grande do amor. E no capítulo 2, versículo 5 diante, ele começa dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação o ser igual a Deus. Antes, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, pelo que Deus o exaltou, de maneira tal que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, nos anjos, na terra
os homens, e debaixo da terra os demônios. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então havia na igreja de Filipos uma ausência muito grande do amor. Eles não tinham o amor de Deus pleno. O coração da igreja era volúvel, era vulnerável aos prazeres e aos desejos de coisas erradas. Mas foi chamado por Deus para ser uma igreja filha, uma igreja que pregasse o Evangelho. Então havia essa ausência. E Paulo então vai a Filipos, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Ou seja, não havia esse sentimento. E qual era o sentimento que havia no coração de Jesus? Era o sentimento de compaixão, de misericórdia, de amor, de perdão. Então isso são as qualidades e qualificações que os filhos de Deus devem ter. Então a primeira recomendação que ele faz a você nessa tarde, que é: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles acrescentarão dias de vida e paz. Por que o Espírito Santo traz essa palavra na nossa geração hoje? Porque como filhos, nós nos esquecemos desse detalhe. Não temos nos esquecido quem Deus é. Temos nos esquecido que somos filhos e não temos guardado em nosso coração a palavra dele. A sabedoria de Deus é algo lindo, é algo que não vem de uma sala de teologia, é algo que não se compra, é algo que se busca e se ganha, de graça, amém? Num bom sentido, porque o preço já foi pago. Então Jesus, ele nos dá, como também aqui no capítulo ao lado, no capítulo 2, versículo 6 diz, que da boca do Senhor vem a sabedoria e ele dá. E a verdadeira sabedoria ele reserva para os filhos, para os que caminham e andam no caminho da sinceridade. Então a primeira coisa que você deve saber nessa tarde, meu querido, minha querida, é que você é filho de Deus. E quais são as responsabilidades que o Senhor outorgou sobre os filhos? Para que não se esqueça quem Deus é, para que guarde no seu coração os mandamentos dele, porque os mandamentos dele acrescentará na sua vida dias de vida e paz. Amém? Versículo de número 4. 3. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Olha só, não tire da sua vida o fazer o bem. Estando na sua vida fazer o bem, faça o bem sem olhar a quem. É isso que ele está falando. Não tire a benignidade, afaste ela do seu coração. Faça o bem. Porque isso é bom, é agradável, e nós acharemos graça diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia fala em Atos, capítulo 20 de Atos, se não me falha a memória, versículo 35 diz, que antes melhor é dar do que receber. Por que Deus dá sabedoria ao homem? Para que o homem possa instruir as pessoas na sabedoria de Deus, para fazer conhecido e revelar a palavra do Senhor às pessoas, porque as pessoas têm dúvidas de como vai ser filho, ou que precisa fazer filho, ou eu sou filho, fazendo tudo errado. Não, a gente precisa consertar a nossa vida. Assim como você um dia foi criança e seu pai e sua mãe te orientou no caminho certo, a fazer as coisas certas, para que você possa ser, dentro da sociedade, uma pessoa benquista pelas outras, assim Deus. É o que Deus quer que aconteça com a igreja dele. A igreja precisa ser benquista, querida por todos, procurada, buscada por todos. Então, o que eu quero dizer para você é que você é filho e nada pode mudar isso. Mas é necessário que nós andemos como filhos. Amém? Versículo de número 5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Olha só, confia no Senhor de
todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e não se estripe no seu próprio conhecimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Ou seja, não é porque eu tenho conhecimento que eu tenho que achar que esse conhecimento é meu. Porque Deus me deu esse conhecimento para passar para você. Como que eu alcanço esse conhecimento? Buscando a palavra, buscando em oração. Da mesma forma eu tenho aqui, eu tenho 7 folhas escritas, aonde Deus me deu de ontem para hoje uma revelação para trazer para a igreja dele. Muitas coisas bíblicas, mas muitas outras que ele pôs no meu coração e que vai ser de grande valia para a sua vida e para as pessoas que alcançarem esse entendimento. Então, o que nós precisamos? Não é porque eu tenho conhecimento que eu tenho que me achar altivo ou soberbo, porque se Deus não me desse graça, se Ele não me der entendimento, eu não conseguiria discernir a sua palavra. Então, reconhecer Deus é uma obrigatoriedade do cristão, porque Ele endireitou as nossas veredas. A minha vida era uma vida torta, uma vida errada, no caminho errado, cometendo coisas erradas, falcatruas, roubo, drogas, prostituição e tantas outras coisas, roubando pessoas, assaltando pessoas, e Deus muda a minha história. Ele entra na minha vida e me revela que eu sou filho. E eu então comecei a buscar nele como procede o filho. Quando você olha para Jesus, você não vê nele defeito, porque ele como filho, a Bíblia fala, a gente recitou lá atrás em Filipenses, ele foi obediente até a morte, ele se esvaziou do seu poder, da sua glória, da sua realeza, e habitou entre os homens como rei. Ele poderia estar no castelo, nas realezas, nas fortalezas, não, ele habitou entre os pobres, entre os humildes, ou seja, ele se despoja do seu poder e da sua glória, e habita como servo, assumindo uma postura de servo. E Deus reconheceu Jesus. É o nome que está acima de todo nome, acima do seu problema. O nome que está acima de toda doença, acima de todo desemprego. O nome de Jesus é nome sobrenome, é nome que tem o poder para curar, é nome que faz os céus se dobrar, é nome que faz a terra se dobrar, é nome que faz debaixo da terra os demônios se dobram, se curvam perante o Senhor, perante o nome de Jesus. Então você é filho dele. Reconhece ele em tua caminhada. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 13, versículo 13, que o que despreza a palavra se apenhora a ela. Ou seja, quando eu não recebo a palavra, quando eu desprezo a palavra, eu fico em dívida com ela. Amém? Versículo de número 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Ou seja, somente até aqui. Então, não seja sábio, perante os seus olhos, porque a sabedoria, ela vem de Deus. Então, o que eu queria dizer para você, meu querido, nessa tarde, chegou o tempo de você, como filho, buscar o Deus dos céus, não desistir da sua caminhada com Deus, não abrir mão dos seus projetos de vida, apresentar a Jesus as razões. Nessa tarde eu quero agradecer a Deus pela sua vida e que essa palavra possa fazer a diferença na sua vida. Você é filho, ele reconhece você como filho, mas ele faz recomendações e advertência a você. Não te esqueça dos mandamentos dele, guarde no seu coração os estatutos e preceitos dele. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Uma palavra simples, ministrada com simplicidade no coração, para que ela possa alcançar, meu Deus, o coração dos teus filhos espalhados na terra, nos 4 cantos dessa terra. Onde o áudio desse vídeo chegar, meu Deus, que o som da minha voz ecoar, que vidas sejam transformadas, Pai. Quebra todo julgo, quebra a insegurança, fortaleça-nos, meu Deus, no meio dessa grande tempestade que está sobre a terra, meu Deus, que pairou sobre a face da terra. Guarde o teu povo do mal, como tem nos prometido. Assim, abençoa com paz interior, abençoa a alma, abençoa o espírito. Pai, eu te peço, como ministro da tua palavra
palavra diz em 1 João, capítulo 3, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que todo espírito do entorpecimento, meu Deus, saia. Que todo espírito da cegueira espiritual saia. E que o teu espírito tenha o pleno acesso e a liberdade, ó Deus, de tocar no nosso coração e trazer então ao nosso conhecimento, Pai, que nós somos filhos e que precisamos despertar e nos levantar como uma potente nação. Assim, eu te agradeço por essa tarde, no nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, um beijo no seu coração. Amém. Compartilhe esse vídeo. Amém. E convide as pessoas para clicar lá no canal, se inscrever no canal, e toda vez que houver uma mensagem, né, ela será tocada aí para você. E com isso, Deus há de me trazer aí, me dar a oportunidade de levar a palavra a muitas pessoas, tá bom? Um beijo no seu coração, carinhosamente, Pastor Roberto.